Boa noite, de volta às nossas aulas de gestão mercadológica. E hoje, na nossa sexta aula, vamos falar de produtos. O nosso marketing baseado nos 4 P's. Então nós discutimos aí os fundamentos até agora e daqui para frente nós vamos entrar na discussão mais focada em cada um dos P's. Vamos começar com produtos, discutindo aí classificação de produtos, depois passando por serviços, para depois irmos para os demais P's. Então vamos começar? Vamos lá? Já vimos que produto é um nome genérico e que classifica tudo aquilo que uma empresa coloca à disposição do mercado. É um produto que se divide em duas grandes categorias, bens e serviços. Está cada vez mais difícil a gente separar bem de serviço em produtos distintos. Normalmente hoje os produtos têm as duas, né, as duas componentes, uma mais clara, outra menos clara, mas nós temos essas duas componentes. Mas, né, vocês inclusive têm aí uma questão para resolver no trabalho de vocês com relação à vacina, né, que eu coloquei na pergunta. É bem? É serviço? São os dois? Então eu espero que a aula de hoje ajude vocês a completar essa questão, que acredito vocês já tenham feito, e à medida que a gente for avançando, vocês vão melhorando as respostas. Não é isso mesmo, combinado? Então vamos lá. Diferenças entre bens e serviços. Primeiro, bem é tangível, né? Então fisicamente ele existe, você pega o bem, né? Você manuseia o bem. O serviço é intangível, né? Então vamos pegar um exemplo de, por exemplo, o telefone, né? O aparelho. É um bem, ele é tangível, mas a gente usa o telefone para ligações telefônicas, por exemplo, para navegar pela internet. Isso é um serviço e é intangível, a gente não segura isso, né? De alguma maneira, não tem. Então, continuando ainda, os bens são mais homogêneos, como eles são feitos em série. E hoje, com tecnologia, com o desenvolvimento da engenharia de produtos, de produção, os bens são parecidos, né? A mesma série, quando eu produzo de maneira igual, as diferenças são imperceptíveis. Já o serviço, ele tende a ser mais heterogêneo, né? Mesmo que a gente trabalhe com escala de produção, por exemplo, o McDonald's conseguiu muito isso quando ele produz os alimentos para venda. A produção ela é muito mais homogênea do que em outros restaurantes, por exemplo. Mas, mesmo assim, ele continua sendo um tanto quanto heterogêneo. Então, o serviço é heterogêneo. Pensem nas nossas aulas. Eu posso dar a mesma aula para duas turmas diferentes, mas as aulas, no geral, serão relativamente diferentes, heterogêneas, né? Tá bom? Bens. Produção e distribuição separados do consumo. Então vamos pensar, por exemplo, na Coca-Cola. Então vamos falar do envasamento da Coca-Cola. Então o que acontece? A empresa que produz o refrigerante, né, a Coca-Cola, ele invasa o produto e estoca. Aí um dia manda por exemplo, para a padaria. Certo? Isso chama-se distribuição. Tá bom. E fica lá na padaria. Um dia eu passo lá, estou com sede, e compro a Coca-Cola. E tomo a Coca-Cola. Então vejo, produção e distribuição separados do consumo. No caso dos serviços, produção, distribuição e consumo são simultâneos. Né? Vamos de novo falar do McDonald's, do sanduíche, por exemplo. Então, ele produz ali, ele entrega ali para você, que é a distribuição, e você come o sanduíche ali. Você pode até levar para casa, para comer em casa, né? E aí seria separado, mas a produção e a distribuição estão juntas. Então, nos serviços, produção, distribuição e consumo são muito mais próximos, vamos chamar de simultâneos. No caso de bens, nem tanto. Bem é uma coisa, serviço é uma atividade ou um processo. A gente está usando também agora a palavra design. A gente utilizava design só para bens, né? Hoje a gente está utilizando design também para serviços, então design de processo.
Bens podem ser mantidos em estoque, serviços não dá para estocar. Pensem, por exemplo, na energia elétrica, né? Não dá para a gente produzir, estocar energia elétrica. Ela é produzida, vem para casa da gente e a gente usa ou não, ela desaparece ali, tá bom? Bens. No caso de bens, há uma transferência de propriedade. Então, eu compro um veículo, ele passa para mim. Eu compro um livro, ele vai para minha casa, é meu o livro. Né? Então, as compras de bens significam que transferem para você aquele bem e você vai usar o bem. No caso do serviço, não se transfere a propriedade, não é? Então, por exemplo, vamos falar da aula que eu dou para vocês. Enfim, eu dou a aula, vocês assimilam o conhecimento ou não. Tá? Mas não dá para dizer que, pelo fato de vocês terem participado da aula, vocês aprenderam tudo, assimilaram tudo e o conhecimento ficou para vocês. Não é verdade. Tá? Bens. Valor principal, produzido em fábricas. Serviços. Valor principal, produzido nas interações entre comprador e vendedor. Então, verdade. Então, eu vou ao cabeleireiro e eu explico para o cabeleireiro, olha, eu quero que corte desta maneira. Então, ele vai e corta. Vai ao manicure, olha, eu quero que faça desta maneira. Vai e faz. Então, é isso, né? Mesmo, vamos falar das aulas nossas, né? Para que haja a aula, tem que haver uma interação entre mim e vocês. Senão, não está valendo, não houve essa troca. Bom, em bens, por causa disso, os clientes normalmente não participam do processo de produção, então você produz. Tá? É verdade que eu posso, quando eu produzo sob encomenda, então eu vou pegar as especificações do cliente. Tá bom? Mas o cliente vai dar só as especificações, ele não vai ajudar a produzir. Tá bom? E no caso dos serviços, não, os clientes participam da produção do serviço. Né? Vejam que essa classificação entre bens e serviços, como eu disse no início, ela está ficando cada vez mais complicada da gente colocar em prática. Né? E eu acho que até dei um exemplo aí em sala de aula, que é a relação do software, por exemplo. Software. Hoje até que nós não temos mais o software transferido através de disquete, mas no passado nós tínhamos, tinha o CD, tinha o disquete que transferia o aplicativo, não era aplicativo naquela época, chamava-se software, para o micro nosso. Então, mas hoje, vamos lá pegar um aplicativo, ele é bem ou é serviço? Ah, ele é serviço. Sim, mas ele é serviço? Mas existe a propriedade, não existe? Você não compra o aplicativo, por exemplo, fica com você? Enfim, o que eu quero dizer é que assim, essa classificação ela é boa, mas a gente precisa, na medida que a gente está avançando aí na mudança do conceito de produto, a gente precisa ir atualizando essa classificação. Mas por enquanto usem ela para separar bens de serviços. Né? Eu encontrei no livro do Philip Kotler uma descrição aí interessante sobre tangibilidade de produtos. Ele diz o seguinte, ele diz que mesmo os serviços têm ali, desculpe, ele diz que mesmo os bens têm ali embutido serviço, né, dentro do bem. Quando você compra um bem, para ele ser produzido, tal, tem um certo grau de serviço ali dentro do bem. Tá bom? Então ele tem uma escala aqui onde ele coloca a parte tangível, vocês têm aqui na esquerda, e a parte intangível dos produtos. Né? Então, numa ponta, a parte tangível maior do que a intangível, portanto, mais bens e menos serviços, e do outro lado, a parte intangível maior e a parte tangível menor, ou seja, mais serviços e menos bens na composição do que é vendido. Então nós temos aqui de um lado o que ele chama de produto relativamente puro, mais tangível, né? E serviço relativamente puro, mais intangível. Mas veja que não totalmente tangível e não totalmente intangível. E no meio, o que ele vai chamar de produto híbrido, onde teremos metade, praticamente metade, né, nessa escala, de tangibilidade de um lado e do outro. Né? No caso dos produtos relativamente puros, ele coloca os bens industrializados,
onde o serviço está na produção, e não no bem que a gente recebe, mas na transformação, lá na produção. E do lado de serviço relativamente puro, ele coloca a própria educação como sendo um serviço e tendo muito pouco de tangibilidade ali dentro do serviço. Tá bom? E como intermediário, o fast food, onde nós temos a prestação de serviço, que é a produção da comida, mas o que é entregue para o cliente é em formato de bem, que é a comida, para ele se alimentar. Intermediários, nós temos carros particulares e transporte aéreo. Okay? Você não fala, mas transporte aéreo tem sim, a aeronave, por exemplo, eu preciso da aeronave, eu preciso dos bancos para sentar. E a reclamação grande hoje com relação ao transporte aéreo é a distância entre os bancos, né, entre as cadeiras, que pessoas muito altas não ficam confortavelmente colocadas ali e reclamam muito, e com razão. E aí, então, tirei isto do livro dele, né, os exemplos. Então, bens tangíveis, sabão e sal. Ele diz que é bem puro. Né? Na ponta, lá embaixo, serviço, psicoterapia, massagem. E dentro da escala, bem tangível acompanhado de serviço, automóvel, microcomputador, híbrido, restaurante, como o exemplo lá do fast food, e serviço principal acompanhado de bens e serviços secundários, as próprias viagens aéreas. Então, visto isto, a gente vai começar a aprender a separar bens de serviços para a nossa interpretação, para as nossas ferramentas de marketing. O cliente em si, ele vai comprar aquilo que ele achar conveniente, seja bem ou seja serviço. Mas, veja o que nós aprendemos lá no início, a questão de comportamento do consumidor, a gente vai ver que na compra de serviços, no que tange a qualidade, e aí nós vimos também o modelo de 5 gaps, para a gente medir qualidade dentro da empresa, do que a gente vai vender. Então, na questão de serviços, o comportamento do cliente é diferente com relação à percepção de qualidade, com relação às decisões, à fidelização, do que é na compra de bens. Então é importante para a gente saber separar, dentro de um produto, o quanto ele tem de serviço e o quanto ele tem de bem, porque isso vai mudar as ferramentas de marketing, o uso das ferramentas de marketing que a gente vai ter. Por enquanto, eu só estou fazendo essa afirmação para vocês. Até no transcorrer do curso a gente vai discutir mais isso. Mas com as perguntas que eu estou fazendo para vocês no trabalho, vocês já vão começar a serem direcionados para essas respostas, para essas diferenças. Tá bom? Ok. Então vamos lá. Vamos falar aqui brevemente de uma classificação de produtos para ajudar a fazer, quando eu faço um plano de marketing, quando eu faço, enfim, um relatório de desempenho dos nossos produtos no mercado, é preciso saber diferenciar as características do meu produto, o que ele tem de componentes. Então vamos lá, nós temos algumas classificações diferentes aqui com relação a várias maneiras de se olhar o produto, tá bom? Então, vamos começar aqui pela classificação básica. Então, assim, primeiro, nós podemos definir um produto como sendo básico, genérico e ampliado. Né? Então, o que é o produto básico? É a descrição daquilo que nós estamos vendendo. Então, por exemplo, se eu vendo um sofá, qual é o produto básico? Então o produto básico é um sofá feito com uma estrutura de madeira, maciça ou não, onde eu tenho o forro com espuma de tal densidade, onde eu tenho a capa costurada ou não, enfim, de produto tal, de couro ou de napa. Então, isso é a descrição do produto básico, são as características dele. Tá bom? Agora, produto genérico é qual é a utilidade disso para o cliente. Então, qual é a utilidade de um sofá para o cliente? Bom, pode ser estética. Né? Ele está comprando aquele sofá porque combina com a decoração da casa dele. Dá um ar mais austero, ou dá um ar mais sofisticado, ou dá uma aparência mais esportiva, ou despojada, né? Ok. Né? Mas
Eu posso estar comprando aquele sofá porque ele é confortável. Então eu estou comprando conforto. Eu estou comprando beleza. O que eu estou comprando? O que é importante naquilo para o cliente comprar? Nós vamos chamar isso de produto genérico. E a gente já viu que isso é o importante em marketing. Qual é a utilidade do meu produto para o cliente? Na questão do produto básico, a gente está discutindo muito mais engenharia de produto, engenharia, né, de formatação, de design, para o cliente ver o que ele está comprando, se é aquilo ou não. Mas no genérico, é o uso do produto. Para que aquele produto serve? Né? E vejam que isso vai ajudar a definir preço, isso vai ajudar a definir segmentação do mercado, etc, etc, etc. Tá bom. E produto ampliado? Produto ampliado é quando eu coloco mais alguma coisa no produto. Né? Então, vamos lá, eu vou vender geleia, tá bom? Tá. Então eu coloco a geleia numa embalagem e está vendida a geleia, né? Então, qual seria o produto básico? Ah, é uma geleia feita com laranja, mais açúcar, mais isso, aquilo, tal, condimento, tal, isso é o produto básico, tá? Qual é o produto genérico? Alimentação. Eu estou vendendo a geleia para alimentar, tem açúcar, né? Isso traz energia, etc. Tá bom, ok. Agora, o produto ampliado. Na hora de fabricar a geleia e entregar, eu coloco num potinho de vidro. E esse potinho de vidro, depois de usada a geleia, a pessoa lava e vira um copinho para tomar refrigerante, para tomar, enfim, sei lá, né? Tomar uma cachaça. Enfim, tá lá, é um potinho, serve. Ou serve para armazenar, ele tem uma tampa que é rosqueada, então ali eu vou guardar condimento, eu vou guardar alguma coisa. Então isso chama-se produto ampliado, aquilo que eu estou colocando a mais. Né? Vejam que no momento em que todo mundo começa a fabricar geleia em potes de vidro que tem utilidade, ele deixou de ser produto ampliado e passou a ser produto básico. Então ele só é ampliado quando eu faço, os outros não fazem e ele não se torna característica do produto. No momento em que ele se torna a característica obrigatória do produto, ele passa a ser componente do produto básico e deixa de ser o produto ampliado. Agora, é interessante eu sempre estar buscando ampliar isso no meu produto, que é para torná-lo mais atraente e diferenciado no mercado. Fazer alguma mudança, fazer algum complemento no meu produto para que ele tenha uma utilidade a mais para o cliente. Então, esse é um tipo de classificação: básico, genérico e ampliado. Vamos para o segundo? Então, segundo, classificação quanto à tangibilidade e ao consumo. Também aqui nós temos três características, né? Bens duráveis, não duráveis e serviços. Tá bom. O que é um bem durável? Aquele que sobrevive a muitos usos. Então, um automóvel é um bem durável. Né? Digamos que o celular deveria ser um bem durável, mas à medida em que os fabricantes alteram o seu design e colocam ali características ou uso, né? Eles fazem o produto ampliado, eles ampliam, e isso se torna padrão, a gente acaba considerando que o celular ele está deixando de ser um bem durável para ser um bem não durável. Né? Mas ainda está em uma fase intermediária. Mas podemos colocar como bens não duráveis aqueles bens que a gente consome rapidamente. Então, pasta de dente, cotonete, sabonete, shampoo. Né? Então, tá aí. Né? E por último, se ele não é um bem, ele é um serviço. Né? Atividades ou satisfações que são colocadas à venda. Então, vejam, se for bem, é durável ou não durável. E se não for bem, é serviço. Né? Isso quanto à tangibilidade, que a gente já discutiu no início dessa aula. Tangibilidade. Vamos a uma outra classificação? Quanto aos hábitos de compra. Então, bens de conveniência, bens de compra comparada e especialidade. Então, o que é um bem de conveniência? Tem as lojas de conveniência, não tem? O que são? O que é uma loja de conveniência? Onde você compra aquilo que você precisa naquele momento para usar. Então, isso é um bem de conveniência. As compras são frequentes,
não há muito esforço de comparação, você compra porque precisa dele, tá? E você, enfim, tem, você compra, não tem, você compra um parecido, compra um que está ali no momento, e se não tiver, você fica sem ou vai buscar em outro lugar ali rapidamente, né? Então, vamos dizer que a fidelização de um bem de conveniência é um pouquinho complicada, né? Se você tiver a distribuição, tudo bem. Se não tiver, o cliente pode rapidamente mudar de opinião. Bom, compra comparada. O consumidor compara a conveniência, qualidade, preço e estilo. Ah, então ele demora um pouco mais para comprar, ele é mais exigente, ele vai pesquisar, ele vai comparar produtos, ele vai ver qual que é mais adequado dentro de preços. Então a relação custo-benefício é importante nisso. Tá? E vai ver se o design, se a aparência, enfim, todo o componente, ou todos os componentes se estão no agrado dele. Tá? E especialidade. Bens com características únicas que exigem esforço especial de aquisição. Então, lógico, esses bens custam mais caros. Então, dentro de uma escala de valores, o bem de conveniência é mais barato, o bem de compra comparada, os preços são um pouquinho mais, digamos, salgados, né? E o especialidade nem se compara. Os preços são bem maiores porque é aquilo que o cliente quer. Então, ele vai pagar por aquilo, por aquela diferenciação, né, por aquela especialidade, ele vai pagar caro por isso para ter o bem. Na próxima aula, nós vamos falar sobre serviços e vamos também ver classificações mais complexas do que essas que nós vimos aqui, gerais para bens, tá bom? Então, vamos passar para a nossa quarta questão do trabalho de vocês. Então, vamos lá, só para recapitular. Eu sugeri para vocês que vocês colocassem vacinas como demanda negativa e a partir daí vocês têm as questões que vocês estão colocando. Para mostrar que essa análise de marketing ela precisa ser sempre o mais pontual possível, quando eu coloquei como demanda negativa, eu coloquei como o geral, o que está acontecendo com as vacinas. Mas vamos pensar agora uma vacina específica. No modelo de tarefas de marketing, então nós temos as 8 demandas, né? Demanda negativa, inexistente, latente, declinante, regular, plena, excessiva e indesejada. E a partir daí nós temos as tarefas que são sugeridas. Vocês já viram isso em outra aula. Ótimo. A questão 4 é a seguinte. Estamos todos esperando uma vacina para a Covid-19, né? Ou o vírus, né? O coronavírus, tá bom? Ótimo. Então, a pergunta é: no caso de uma futura vacina para a Covid-19, qual seria a demanda hoje das pessoas para essa vacina? Escolham, sejam coerentes, uma dessas 8. E qual a tarefa de marketing resultante para essa sua escolha? Explique isso. Tá? Então, de cara, não vai ser a demanda negativa, porque a demanda negativa é para as outras vacinas e é um movimento que não só no Brasil, como também aconteceu nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil teve características próprias das vacinas. Por isso que nós colocamos como demanda negativa. No caso do coronavírus, a demanda é outra. Qual delas? Qual é a tarefa derivada disso? E explique isso direitinho na questão 4. E com isso vocês vão aprender a usar melhor esse modelo e ser o mais possível detalhistas nessa análise de vocês. Tá bom? Boa noite e até a próxima semana, onde falaremos de serviços. Até lá!